Olá, bom dia. Seja bem-vindo nessa terça-feira, dia 4 de janeiro. Nessa edição você confere: empresas suspendem cruzeiros no Brasil depois da explosão de casos de Covid nos navios. O mundo registra recorde de quase 2,5 milhões de casos de coronavírus em 24 horas. E o governo dos Estados Unidos autoriza a aplicação da dose de reforço nos adolescentes. O médico cirurgião que atende o presidente Jair Bolsonaro, o Dr. Antônio Luiz Macedo, chegou ao hospital Vila Nova Star hoje por volta das 6 da manhã. Ele interrompeu suas férias para avaliar o quadro de saúde do presidente, que foi hospitalizado ontem após sofrer uma obstrução intestinal. Nas redes sociais, o presidente divulgou uma foto usando uma sonda nasogástrica e disse que espera o resultado de exames para uma possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. Bolsonaro afirmou que esta é a segunda internação com os mesmos sintomas como consequência da facada e 4 grandes cirurgias. Segundo o boletim médico divulgado, Bolsonaro apresentou uma melhora clínica, evoluindo sem febre ou dor abdominal. O primeiro grupo de médicos enviados pelo governo federal para atender os atingidos pela cheia na Bahia chegou ontem a Ilhéus. O número de mortes no estado subiu para 26. Outros estados também estão sofrendo com as fortes chuvas. Ao longo do mês, cerca de 100 médicos devem começar a trabalhar na Bahia. Na primeira leva, 34 profissionais chegaram a Ilhéus. Os médicos contratados pelo programa Mais Médicos foram para o estado em uma aeronave da FAB nesta segunda-feira. Os ministros João Roma, da Cidadania, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, acompanharam os médicos. Segundo o Ministério da Saúde, esses profissionais farão atendimento de 660 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas na Bahia. Além da mão de obra qualificada, o Ministério da Saúde já disponibilizou para o Estado cerca de 19 milhões de reais para o apoio de ações de vigilância em saúde e prevenção de doenças. O presidente, no primeiro momento, editou uma medida provisória com 200 milhões de reais, agora outra com 700 milhões de reais. O Ministério da Saúde tem atuado fortemente através das suas secretarias. Nós estamos aqui com o propósito de levar um apoio à população da Bahia, sobretudo. O Ministério da Saúde também informou que enviou à Bahia medicamentos e vacinas suficientes para atender pelo menos 40 mil pessoas, além de 5 milhões de insumos para controle de doenças como dengue, zika e chikungunya, e milhares de vacinas contra a influenza e hepatite A. Durante a recepção dos médicos na manhã desta segunda-feira, a ministra Damares Alves destacou a importância do trabalho integrado dos ministérios do governo federal no atendimento e socorro das vítimas. Nós tivemos cidades, por exemplo, que a água passou por dentro de cemitérios. E eu quero que vocês imaginem o que aconteceu. Essas águas ainda estão por lá. Nós temos crianças entrando nessas águas, nós temos as pessoas para atravessarem de um lado para o outro, precisam passar por dentro de águas contaminadas, e essas respostas imediatas do Ministério da Saúde está salvando vidas. As vacinas que estão chegando, os médicos que estão chegando, e neste momento a prioridade do governo federal é fazer a garantia das vidas. Hoje eu sigo para lá junto com o Ministério e a gente não trabalha essas ações mais sem direitos humanos neste governo, ele permeia todas as demais ações. Está indo comigo, por exemplo, a Secretária Nacional da Mulher hoje, porque nós estamos tendo ocorrência de violência contra a mulher. Por exemplo, mulheres que estavam em medida protetiva estão em abrigos, sem provar, sem o papel para provar que estão em medida protetiva, e os agressores indo até o abrigo. Então, a Secretaria da Mulher indo com os médicos para orientá-los a identificar a violência contra a mulher. Às vezes ela não está machucada porque caiu numa enxurrada, está machucada por um outro motivo. Então, desta forma que os ministérios aqui, eles estão interagindo. O ministro da Cidadania, João Roma, destacou o desafio e a necessidade de atender urgentemente cada demanda da população da Bahia e de outros estados afetados, como Minas Gerais e Tocantins, que também foram atingidos pelas cheias. O que ocorreu na Bahia nesse final do mês de dezembro foi uma calamidade de grandes proporções, tanto que chega a uma área de mais de 600 quilômetros dentro das cidades que estão em calamidade. Então é uma vasta extensão. E uma coisa é quando há uma calamidade, um rompimento em um município. Outra coisa é quando superam mais de 130 municípios, como é o caso da Bahia, e se estende a outros estados, como Piauí, o Tocantins, Minas Gerais, né,
no Vale do Rio Jequitinhonha. Uma calamidade como essa tem várias fases. Uma primeira fase, óbvio, é o resgate e a preservação da vida humana. Não é? Na sexta-feira eu estive no Vale do Jequiriçá e eu vi a cidade praticamente completamente destruída. A casa que não tinha caído tinha chegado água no teto da casa. E as pessoas simplesmente perderam tudo. Um município vizinho que foi ao lado levar um carro-pipa, Queiroga, ficou tão impressionado que disse: eu pensei que minha cidade estava numa situação ruim. Mas a realidade de Ubaíra e de Jequiriçá era um cenário realmente de guerra. As pessoas na rua pedindo para pegar um pouco de água do carro-pipa para poder beber, não é? Pois o que tinha era só fedor e lama por toda a cidade. E isso naturalmente tem um impacto na saúde pública. Naturalmente, né? Isso vai decorrer numa série de enfermidades e a presença, portanto, né, desse reforço da equipe de médicos vai fazer toda a diferença, uma diferença efetiva na vida dessas pessoas. Nesta segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobrevoou áreas alagadas no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Acompanhado da ministra Flávia Arruda, Marinho viu do alto a situação no município de Salinas e, em Almenara, se reuniu com prefeitos da região. Após as agendas, Marinho informou que a Defesa Civil Nacional já disponibilizou cerca de 60 milhões de reais para assistência imediata aos atingidos na região de Minas. Realmente houve uma destruição, um ataque contra a infraestrutura das cidades que realmente gerou problemas e transtornos para a população de cada um desses municípios e distritos. Para nós agora o importante, como eu disse lá dentro, é esperarmos as águas baixarem um pouco para que cada município possa fazer o seu diagnóstico. Então nós sabemos de uma forma preliminar que há necessidade de se fazer reconstrução de pontes, estradas vicinais, construção de casas, de mercados, de postos de saúde. Agora nós não sabemos em que dimensão isso vai ocorrer. Por isso nós estamos aqui conversando em loco com os prefeitos, orientando os prefeitos para que façam seus planos de trabalho, para que façam as suas avaliações, os seus diagnósticos, porque nosso papel é fazer justamente, eu diria, essa compilação, consolidar esses dados para levantar os recursos junto ao Congresso Nacional. O presidente está solidário, nos deu a seguinte orientação: fazer o que for necessário. Fazer o que for necessário significa não só ser solidário e abrigar as pessoas que estão fora da sua residência, ajudar as prefeituras locais, ajudar o esforço do governo do estado através da Defesa Civil, se irmanar com a bancada federal para buscar esses recursos, mas principalmente reconstruir esta região e evitando no futuro, pelo menos nos lugares reconstruídos, que hajam novas catástrofes. Vamos juntos conferir a previsão do tempo para essa terça-feira em algumas cidades do país. Em Palmas, no Tocantins, a temperatura pode chegar a 28 graus, com previsão de chuva durante todo o dia. Em Vitória da Conquista, na Bahia, o tempo deve ficar mais firme hoje, com máxima de 27 graus. Em Goiânia, a máxima prevista também é de 27 graus, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Vitória, no Espírito Santo, o dia deve ser quente, com máxima de até 31 graus. E em São Paulo, a temperatura deve chegar a 28 graus e pode chover moderadamente durante a tarde. Companhias de cruzeiros suspenderam as operações no Brasil até o dia 21 de janeiro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Associação Brasileira de Navios e Cruzeiros e a decisão partiu das próprias companhias. No domingo, a Anvisa havia reforçado a urgência em acabar com a temporada de cruzeiros no país após a confirmação de que os 5 navios que operam na costa brasileira anunciaram dezenas de casos de Covid. E após uma viagem cancelada, teve até confusão no Porto de Santos. Briga por um pedaço de pizza e muita indignação. A humilhação que tá isso aqui, ó. Ó o tanto de gente aqui, ó. Dando pizza um por um, ó. A humilhação aqui, ó.
Essa foi a situação enfrentada pelos cerca de 2.000 passageiros do MSC Esplêndida após mais de 7 horas de espera pelo embarque no cruzeiro, que acabou cancelado por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Dezenas de casos de Covid-19 foram registrados em navios da MSC Esplêndida, MSC Preciosa e Costa Diadema, que atracou nesta segunda-feira no Porto de Santos, deverá permanecer em quarentena e não poderá realizar novas operações. Só nele, segundo a Anvisa, foram confirmados 68 casos de Covid-19, sendo 56 entre tripulantes e 12 entre passageiros. Em comunicado, a Anvisa alertou que o descumprimento dos protocolos sanitários e a desobediência às medidas de restrição impostas pelas autoridades constituem infrações sanitárias. Se forem confirmadas essas violações, as companhias poderão ser punidas com multas ou ter as atividades suspensas. A Anvisa reforçou a recomendação ao Ministério da Saúde de suspender imediatamente todos os cruzeiros, dado o aumento global dos casos de Covid-19 impulsionados pela nova variante Ômicron. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira que o governo vai analisar possíveis mudanças nas regras. O Brasil permitiu a retomada dos cruzeiros em novembro, mas ordenou às empresas que implementassem protocolos estritos contra a Covid-19. As regras incluíam submeter os passageiros a testes e colocá-los em quarentena em caso de infecção. E essa situação é comum ao redor do mundo. Vários cruzeiros foram afetados por surtos de Covid-19, como os registrados em navios que estavam em Portugal e na Índia. Cerca de 3.000 passageiros foram obrigados a desembarcar nesta segunda-feira de um cruzeiro que seguia para as Ilhas Canárias, depois que um surto de Covid-19 os forçou a parar em Lisboa. Os primeiros passageiros com resultado positivo no Aida Nova foram colocados em um ônibus com destino ao aeroporto de Lisboa. Em seguida, os outros passageiros também precisaram deixar o navio. A embarcação, com 2.844 passageiros e 1.353 tripulantes, atracou em Lisboa depois de passar pelo porto de La Coruña, no noroeste da Espanha. Ele estava programado para chegar às Ilhas Canárias Espanholas, depois de passar pela ilha portuguesa da Madeira. Depois que os primeiros casos de contágio apareceram na quarta-feira, a operadora Aida Cruise Sunday decidiu suspender a viagem. Nesta segunda, o navio registrou 68 casos positivos, 60 deles entre os tripulantes. Esse é mais um caso de surtos de Covid-19 em navios nos últimos dias. Mais de 2.000 pessoas que viajavam em um cruzeiro em águas indianas foram impedidas de desembarcar após o registro de casos a bordo. São pelo menos 66 pessoas infectadas com o vírus. O setor de cruzeiros luta para se recuperar após a interrupção das viagens no começo da pandemia e os surtos a bordo de várias embarcações. E você vai ver depois do intervalo, o governo dos Estados Unidos autoriza a aplicação da dose de reforço nos adolescentes. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 48 minutos no horário de Brasília. O Ministério da Saúde confirmou quase 12.000 casos de Covid em um dia. Depois do apagão de dados, a média móvel de diagnósticos aponta um crescimento de mais de 100%. O Ministério da Saúde informou que de um dia para o outro, o Brasil registrou mais 76 mortes por Covid-19. Agora são 619.209 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram somados mais 11.850 novos casos de infecção por coronavírus em 24 horas. Mais de 22.293.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 96 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 30º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda de 30%.
Mas é preciso lembrar que a ausência dos dados de alguns estados interfere nessa redução. A média móvel de casos indica 8.400 registros diários. Agora apresenta tendência de alta, com uma variação de 125% em relação a 2 semanas. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 7 estados indicaram alta: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco e Santa Catarina. Outros 4 estados estão em estabilidade: Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraíba. 15 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo e Sergipe. Desta vez, somente um estado não divulgou os dados: Tocantins. E em 24 horas, o mundo todo registrou um recorde no número de infecções por Covid-19 desde o início da pandemia. Foram quase 2,5 milhões de casos em um único dia. Esse número foi impulsionado pelos Estados Unidos, que pela primeira vez registrou mais de 1 milhão de infecções em apenas 24 horas. Os dados são do projeto Our World in Data, Nosso Mundo em Dados, ligado à Universidade de Oxford. Apesar da explosão no número de infectados por causa da variante Ômicron, que é altamente contagiosa, o número de mortes segue em queda. Mais de 332 milhões de brasileiros tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 332 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,63% da população, enquanto mais de 143 milhões e 723 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,38% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 27 milhões e 21 mil pessoas, 12,67% dos brasileiros. E o surto de gripe e o aumento de casos da variante Ômicron fez crescer a procura por testagem de Covid. Na capital e no litoral paulista, farmácias começam a ficar sem testes. O servidor estadual de São Paulo vai ter que comprovar vacinação contra a Covid até o próximo domingo. A medida obrigatória atinge cerca de 570 mil profissionais que atuam em órgãos da administração direta e indireta do Estado. A exceção só será válida para funcionários que apresentarem atestado médico com alguma contraindicação à vacina. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos de idade vão chegar ao país na segunda quinzena deste mês. E a consulta pública sobre o início da imunização terminou neste domingo. O Ministério da Saúde recebeu cerca de 24 mil contribuições da sociedade. Especialistas em imunização ainda vão participar de uma audiência pública antes da decisão final do governo, marcado para esta quarta. A vacinação desta faixa etária foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no dia 16 de dezembro, mas a medida ficou sob análise. Mesmo assim, governadores de vários estados informaram que vão autorizar a aplicação das injeções independente da orientação do Ministério da Saúde. Nesta segunda-feira, o governo do Distrito Federal anunciou que vai seguir os colegas. E está prevista para essa manhã uma audiência pública sobre a vacinação das crianças. O Ministério da Saúde deve promover um debate com especialistas na área da saúde com o objetivo de obter informações para que possa decidir sobre a imunização dessa faixa etária. A posição oficial do governo será divulgada amanhã, no dia 5 de janeiro. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos anunciaram o reforço da vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos. Além disso, foi reduzido de 6 para 5 meses o tempo para a aplicação da terceira dose para todas as idades. As autoridades sanitárias do país ainda reduziram de 6 para 5 meses o tempo para a aplicação do reforço para todas as idades. A decisão foi tomada em meio a um surto de Covid-19 causado pela variante Ômicron e no momento em que as escolas devem retomar as aulas depois das férias de fim de ano. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos também autorizou a terceira dose para crianças imunodeprimidas com entre 5 e 11 anos.
Mas a orientação ainda precisa da aprovação dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças. Para aprovar a aplicação dessa dose adicional, a agência se baseou em dados de Israel, onde milhares de crianças e adolescentes já receberam a terceira imunização. Além disso, não há registro nenhum de reações graves entre os 4,1 milhões de israelenses de 16 anos ou mais que receberam a dose de reforço 5 meses depois da vacinação inicial. Os Estados Unidos contam atualmente com uma média de 400 mil novos casos de Covid-19 por dia, um recorde desde o início da pandemia. As hospitalizações também estão aumentando, mas seguem abaixo do pico registrado há um ano. Por outro lado, as internações de crianças estão em alta. Depois de ter sido controlado na manhã de ontem, o incêndio no Parlamento sul-africano recomeçou horas depois. Um homem de 49 anos foi detido e será indiciado por incêndio criminoso e atentado contra a propriedade do Estado. O incêndio devastador que destruiu parte do Parlamento sul-africano recomeçou na tarde desta segunda-feira. Poucas horas depois dos bombeiros anunciarem que o fogo havia sido controlado, as chamas tomaram o teto da Assembleia Nacional, que desabou. Acho que foi antes das 5, quando as equipes nos alertaram para um incêndio no forro do telhado. Naquele momento havia cerca de 6 bombeiros e outras 30 pessoas no local. O oficial responsável chamou mais recursos, como você viu, há um monte de carros de bombeiros que foram trazidos. Então temos atualmente cerca de 10 veículos no local e cerca de 60 pessoas ativamente combatendo o fogo no telhado, como você pode ver. É um pouco desafiador para os bombeiros, devido à inclinação do telhado, bem como o vento que alastra o fogo continuamente. Não houve vítimas, mas os danos foram catastróficos. O incêndio começou no domingo na parte mais antiga do edifício, que remonta a 1884. As partes mais recentes da construção datam de 1920 e 1980. O complexo era composto por 3 partes: o prédio que abrigava a Assembleia Nacional, uma ala onde ficava a Câmara Alta ou o Conselho Nacional das Províncias e a parte histórica mais antiga, onde os parlamentares costumavam se reunir. A polícia informou que indiciou um suspeito de 49 anos, detido dentro do complexo do parlamento e que vai ser levado à justiça. O homem foi indiciado por invasão de propriedade, incêndio criminoso e atentado contra uma propriedade do Estado. Um surto de gripe aviária matou mais de 2.000 aves no norte de Israel. Na tentativa de conter o avanço da doença, milhares de ovos já foram descartados. Israel destruiu milhares de ovos de galinha em uma fazenda em quarentena no vilarejo de Moshav, no norte do país. O governo tomou a decisão após um surto de gripe aviária matar mais de 2.000 grous selvagens. A onda de H5N1 tem sido bem mais forte do que o normal nos últimos meses. Autoridades acreditam que mais de 10.000 grous tenham sido infectados pelo vírus da gripe sazonal e interditaram uma reserva natural onde há uma grande concentração da espécie. Israel disse ainda que não descarta uma possível escassez de ovos no país, já que muitas aves vão ter de ser abatidas para evitar a propagação da doença. É raro o H5N1 se espalhar entre humanos, mas já ocorreram surtos no passado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus matou até hoje cerca de 450 pessoas, principalmente na Indonésia, Egito e Vietnã, desde 2003. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Juliana Dariva. Eu volto à 1 da tarde. Espero você. Até mais.